Olá pessoal, vamos a mais uma aula de francês. Essa é a aula número 11 e nós vamos ver agora o passado dos verbos em francês. Então tá aqui, ó. Em francês geralmente usa-se dois tipos de passado: o imparfait e o passé composé. Tá? O imparfait equivale ao pretérito imperfeito do modo indicativo da língua portuguesa. Se você não lembra isso daqui em português, eu vou lembrar para você. O passé composé equivale ao pretérito perfeito do modo indicativo da língua portuguesa. Vamos ao exemplo aqui, o que é o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, pegando o verbo falar como exemplo. O presente do modo indicativo é: eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. O pretérito perfeito é o verbo que termina com ei. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. Já o pretérito imperfeito é: eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Tá? Então nós temos o imparfait, que seria o pretérito imperfeito, e o passé composé, que equivale ao pretérito perfeito. Então vamos aqui ao imparfait. Quando ele é usado? Ele é usado para contar memórias, hábitos passados ou descrições. O equivalente a era, seria ou tinha o costume de, em português. Seriam verbos, como eu acabei de explicar, terminados em ava e ia. Aí eu dei exemplo aqui: andava, falava, jogava, amava e ia, sorria, bebia, partia, fugia, fingia, vencia. Então vamos aqui a alguns exemplos. Olha só aqui, ó. Quand j'étais petit, j'allais souvent en vacances à la mer. Então, quando eu era, aqui é o verbo ser, estar, verbo être. Quando eu era pequeno, j'allais é o passado do verbo ter, né? Eu tinha. Souvent seria sempre, né? Frequentemente. Tinha frequentemente, ou eu ia, né? J'allais, na verdade, é eu ia, tá? Isso aqui é eu ia. Então, ao pé da letra, isso aqui está escrito: quando eu era pequeno, eu ia sempre, frequentemente, em férias à praia, tá? Ou ao mar. Aí a gente traduziu como assim: quando eu era pequeno, eu tinha o costume de viajar frequentemente para a praia. Tá? Mas está escrito: eu ia sempre, frequentemente, à praia. Mais um exemplo aqui. Dans les restaurants, la serveuse préparait des cafés et les patrons lisaient le journal. Ao pé da letra está escrito: dentro do restaurante, que é dentro do restaurante, a garçonete, né, a servente, a serva, a garçonete, preparava, tá, esse AIT, quer dizer que é o passado, é o pretérito imperfeito. A garçonete preparava o café, esse D aqui, depois eu ver, isso não é plural, tá? Preparava o café e o patrão lia, olha, termina em AIT também, tá? Termina em AIT, é o pretérito imperfeito, lia o jornal. A gente traduziu como: no restaurante, a garçonete preparava o café e o patrão lia o jornal. Ficou o pé da letra. Mas aqui, para ações que duram certo tempo no passado e que não possuem um fim específico. Geralmente, traduz-se como o sufixo verbal ia. Vamos aqui, ó. Hier, à 5h30, je dormais. Então eu escrevi aqui esse número por extenso, depois a gente vai ver as horas. Nós já estamos vendo os números.
mas depois vamos ver as horas. O 5 a gente sabe que é 5 e o 30 que é 30, mas a hora a gente não viu ainda, vamos ver depois. Então, hier a 5h30, tá? Então a gente fala número por número, 5 horas 30, tá bom? E dormir, ó, termina em AIS, porque é eu, né? Que é G, se fosse il, el, seria AIT. Nós vamos ver essa conjugação depois. Ontem, às 5h30, eu dormia. Tem algumas expressões aqui que geralmente eles usam pro imperfect, tá? Com as seguintes expressões temporais. Souvent, né, que é o que? Frequentemente, sempre, frequentemente. D'habitude, que é usualmente. Tous les jours, todos os dias. Chaque lundi, toda segunda-feira, e etc. Vamos usar um exemplo aqui. Chaque vendredi, nous allions au marché à pied. Então, cada sexta-feira ou toda sexta-feira, allions é o passado do verbo aller, verbo ir. Cada sexta-feira nós íamos ao mercado a pé. Como ficou toda sexta-feira, nós andávamos a pé até o mercado. E a próxima, avant je sortais les chiens tous les matins. De novo, avant je sortais les chiens tous les matins. Antigamente, eu passeava, olha só, AIS, pretérito imperfeito, que é G. Antigamente eu passeava. O sorteio, na verdade, é sair, né? Eu saía o cachorro todas as manhãs. Eu saía com o cachorro, eu passeava, né? Com o cachorro todas as manhãs. Tous les matins. Vamos lá. A formação do imparfait. O imparfait, em francês, é o nosso pretérito imperfeito, tá? Do modo indicativo. Isso a gente já viu. Então, vamos ver. Peguei o verbo falar, tá no presente aqui. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós falávamos, eles falavam. Olha em francês. Je parlais, termina com AIS. Tu parlais, também AIS, os dois são iguais. Il, elle, on parlait, já termina com AIT. Tá? Nous parlions, termina com IONS. Vous parliez, termina com IEZ e il ou elle parlait, termina com AIENT, ok? Essa terminação aqui no imperfeito geralmente segue uma regra, tá bom? Nós vamos usar bastante isso aqui. O passé composé, olha só, o pé da letra é passado composto, né? A gente falou que é o pretérito perfeito, né? Eu andei, eu falei, eu sorri, eu parti, eu cheguei. A tradução é o pretérito perfeito, mas a escrita não. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Para eventos que ocorreram em pontos precisos do passado, o equivalente ao pretérito perfeito em português é usado com o presente do verbo ser, tá aqui, verbo ser, ou ter, mais o particípio passado do verbo principal. Então, olha só o exemplo aqui, ó. Hier, que é ontem, je suis allé. Eu sou. Aller é o particípio passado do verbo aller, que é ir. Então, eu sou ido. Tá bom? Então, ontem eu sou ido, aí a gente traduz como pretérito perfeito. Ontem eu fui à praia, né, ao mar, como quiserem, e eu tenho comido. Eu tenho comido, a gente traduz como pretérito perfeito. Então, eu comi une glace, sorvete. Então, vamos de novo. Hier, je suis allé à la mer et j'ai mangé une glace. Ontem, eu sou ido, quer dizer, eu fui. Vou escrever aqui, ó, sou ido, eu fui à praia e eu tenho comido, né? Um sorvete a gente toma, ele já come. Eu tomei um sorvete.
Um detalhe aqui é como é que eu vou saber que eu vou usar o verbo ser, estar ou o verbo ter. Uma das regras é que quando o verbo indicar movimento, movimentação, locomoção, eu uso o verbo eta, que é o verbo ser, vou conjugar o verbo ser. E quando ele não indicar movimento, eu uso o verbo ter. Tá bom? Vamos ver se isso funciona aqui nos exemplos. Dimanche, que é domingo, je me suis levé. Eu me sou levantado. Então, levantar indica um movimento, certo? Aí eu usei o verbo ser, je me suis levé. Eu me sou levantado. Je me suis levé à 11 heures. Escrevi por tempo, à 11 heures. Et j'ai préparé du café. E eu tenho preparado o café. O verbo preparar, nesse caso aqui, não indica movimento. Aí eu vou preparar um café, eu posso preparar um café parado, só em pé, em cima do fogão, só em pé na pia, então não indica locomoção, movimento. O levantar indica uma locomoção, eu tenho que sair da cama e levantar e ir para algum lugar. Por isso que eu usei o verbo ser aqui e não o verbo ter. Então, no domingo eu acordei, né, eu até coloquei aqui, sou levantado, sou acordado, acordei às 11 horas e fiz, né, tenho preparado, tenho feito um café. Aqui, para ações que começam e terminam no passado. Nesse caso, o equivalente em português é o passado perfeito. Ou, como a gente costuma falar na língua portuguesa, o pretérito perfeito. Então, aqui, ó. J'ai dormi. Eu tenho dormido. Tá? Dormir não indica um movimento, não é uma locomoção. Então, vou usar o verbo ter. Tá? Qual que é a ideia aqui, ó? Em geral, eu conjugo o verbo ter para todas as pessoas, conjugo o verbo ser, tá? E o verbo principal, dormir, andar, fazer, falar, vai no particípio passado. Então nós vamos ver qual que é o particípio passado de cada verbo, e eu só preciso saber conjugar o verbo ser e o verbo ter, tá? Esses verbos aí eu já sei conjugar, porque eu vi no começo, então só decorar o particípio passado de cada verbo e beleza. Então, j'ai dormi jusqu'à 5h30. Jusqu'à é até, tá? É uma expressão que significa até. Então, ao pé da letra, eu tenho dormido até 5h30. Eu coloquei aqui 5h30, como a gente pronuncia, tá? Eu dormi, ou eu tenho dormido, até as 5h30, até 5h30. Com as seguintes expressões temporais. Pendant 3 jours, durante 3 dias. L'année dernière, ano passado. À 11 heures, eu coloquei aqui por extenso, à 11 heures. Soudain, de repente. Une fois, uma vez, certa vez. Deux fois, duas vezes, etc. Aqui foi um exemplo de algumas expressões que a gente costuma usar o pretérito perfeito. L'hiver dernier a été très froid. Então, l'hiver, né, o inverno, aqui eu emendei porque a palavra começa com um H mudo, então aqui seria l'hiver, o inverno, então eu emendo com apóstrofo. A gente viu isso no comecinho da explicação das regras em francês. Então, o inverno passado, l'hiver dernier, o inverno passado é o inverno do ano passado. Tem sido, tá? Et a partir do passado do verbo ser. Então, l'hiver dernier a sido, a été, tem sido, très froid, muito frio. Aqui o inverno do ano passado fez muito frio, tem sido muito frio ou foi muito frio. J'ai traversé la route lorsqu'une voiture m'a renversé. Eu atravessava, olha só, AIS, é o imperfeito. Eu atravessava a rua quando uma viatura ou um carro me tem derrubado. Ou me tem derrubado, me derrubou. A gente subentende como atropelou. Então, eu atravessava a rua quando um carro me atropelou. Tá bom? Então, esses são alguns exemplos
do passado simples e do passé composé. Nós vamos ver mais disso nas próximas aulas. Os números, agora do 100 até o 110, 100, que é o 100, 101, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Pode ver que o 100 eu não pronuncio esse T, tá? Até quando a próxima palavra começa com vogal eu não pronuncio. Igual aqui você não fala som, tom, tá? É som, tá? O que mais? Aqui o 8, som, 8. Som, 8, não é som, 8. Não é som, tom, nem som, 8. Som, tá? Som, 8. Vamos de novo. Som 1, som 2, som 3, som 4, som 5, som 6, som 7, som 8, som 9, som 10. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa 11ª aula de francês. Na próxima aula nós vamos continuar vendo o passado. Até mais!